Então vamos olhar agora para a Páscoa para a gente começar esse nosso encontro. Ela tem uma conotação profunda com relação àquilo que é mudança, transição. O que para nós nesse momento é maravilhoso, não é? Desde o povo, né, que estava ali aprisionado no Egito, né? Então tem uma coisa antiga, bem antiga, que no Testamento, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, diz lá que é a travessia do mar, que é a fuga daquele momento terrível que se vivia no Egito. Então é uma libertação. Então aqui a gente já tem um simbolismo muito profundo de viver dores, de viver massacrado, de viver humilhado, consumido e então poder se tornar alguém livre. A travessia do mar, né? A travessia ali é um momento extremamente simbólico, porque parece que se trata de algo impossível da gente atravessar e de repente o mar se abre na nossa frente e tudo muda, e é com isso que a gente tem que lidar, é com isso que a gente tem que contar, na verdade, que a gente pode olhar para dentro e pensar nessa possibilidade desse mar se abrir e da gente fazer uma transição muito bacana. A outra transição, que é uma transição ainda mais clara, muito mais do que um simbolismo, é a transformação ali da passagem de Jesus Cristo, né, na história da morte para a vida. Então aqui nós temos uma transição também de um calvário, de um sofrimento, mas quando se consuma a morte e parece que de repente acabou tudo, mas não acabou e ressurge, volta, né, da escuridão, da morte para a luz. Então as duas marcas aqui de Páscoa, elas falam de momentos muito, muito fortes, muito violentos, muito grandiosos no que diz respeito a transformar, a atravessar, a sair de um estado onde a gente acha que nada vai dar para mudar e de repente as coisas mudam. E hoje a gente conta um pouquinho como é que a gente faz essa passagem, essa transição, essa mudança pessoal e especialmente desse nosso momento, né, gente? Desse nosso momento delicado, difícil. Como é que isso vai surgir? Como é que isso vai sair desse... Porque a gente vai olhando para a nossa condição hoje, a gente está meio acostumado e meio esquisito, né? A gente vai indo, mas a gente está contando que a Páscoa se dê ali na frente, né? A gente está contando para que isso se dissipe, que a gente volte à vida, que a gente consiga estar lá. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente atravessa? Como é que é a Páscoa desse nosso momento? Como é que a gente pode trazer a Páscoa para dentro de nós? Como é que a gente pode realmente construir essa transição, essa mudança aqui e agora? Como é que a gente faz um processo libertador? Porque é isso que a gente propõe. Bom, e aí eu pensando nisso, e pensando que seria um domingo de Páscoa, esse nosso quarto encontro do Aqui Tem Amor, pensei eu, nada melhor do que o perdão, né? E vou dizer para vocês por quê. O perdão, ele é um ato voluntário, é um ato intencional. O perdão não é assim, brotou um perdão. O perdão é preciso que a gente trabalhe nele, que a gente atue nele. E é o perdão um enorme agente, agora que vocês vão juntar tudo. O perdão é um enorme agente, um poderoso agente de transformação, de transição, de sair de um estado que é ruim, vamos colocar assim, trágico, doloroso, aprisionante, para um estado de libertação. Então, quando a gente pensa em perdão,
E se a gente for olhar no dicionário, né, é um negócio tão interessante, em vários momentos você vê ali, perdão é remissão da pena ou da ofensa, da dívida, desculpa ou indulto. É um negócio assim, pá. Ou então ato pelo qual uma pessoa desobriga de cumprir o que era. Gente, o perdão ele tem uma conotação muito mais fluídica, né? Então eu perdoar a pena de alguém, eu oferecer o perdão de uma natureza tão assim, olha, você não deve mais a obrigação que você tinha, eu te perdoo, a pena está perdoada, isso é muito pouco, viu? Isso é muito pouco. O perdão ele envolve um ato voluntário, intencional, mas um ato de amor. É um ato muito maior do que simplesmente soltar a pena. Um ato de amor é um negócio bem diferente. Então, vou convidar você para olhar como é que você lida com coisas que você precisaria perdoar, tanto no que diz respeito internamente, coisas que você fez, então eu estou chamando aqui de danos que você causou, e danos que causaram a você. Porque no fundo nós vamos nos encontrar no final dessa live chegando à conclusão que só existe um único perdão. Então eu quero agora falar desses danos que a gente faz, porque a gente não vai perdoar coisa boa, né? Nossa busca aqui não é perdoar as coisas que estão legais, que foram bacanas, isso não existe. Então nós vamos falar de coisas dolorosas um pouquinho, porque esse é o ponto. Uma pessoa que vive a sua vida com grandes pedras dentro de si, com grandes marcas, e estas marcas foram causadas a você, vamos colocar primeiro desse lado, os danos que nos causaram, ok? Então vamos pensar nos danos que nos causaram, olhando para nossa infância, nossa juventude, como é que a gente chega até aqui e quantos danos nos foram feitos. E como eles estão, porque onde houver um não perdão dentro de você, acontece como uma pedra. Então imagine que o seu não perdão, coisas que eu não quero olhar, que não tem jeito, que eu não quero perdoar, que eu não posso nem pensar naquilo, que eu jamais vou liberar meu pai, minha mãe, que aquilo eu não posso nem, onde já se viu, a gente fica nesse lugar, né? Esse não perdão é como se ele tivesse dentro da gente como uma pedra. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções estão em nós, estão dentro do nosso corpo. Então veja bem, se eu mantenho uma das emoções é com essa dureza, com esse não perdão, eu neste momento estou deixando um lugar dentro do meu corpo físico sem fluidez. Onde não há perdão, eu não consigo deixar fluir a energia vital, a energia divina, a energia da vida. Bacana isso, né? Só que aí você já pode pensar quantas pedras você tem dentro de você onde não passa a energia divina. O que a gente pode pensar imediatamente? Que onde não flui energia, a gente pode adoecer. Então a gente pode adoecer mentalmente, a gente pode ter um rim, a gente pode ter uma perna, a gente pode ter uma coceira, a gente pode ter várias coisas com problemas por conta, e a gente nem faz conta disso, não tem a menor ideia, e simplesmente isso pode vir deste lugar onde a gente não consegue perdoar. Então o convite aqui é para a gente olhar inicialmente os danos, os males que nós entendemos que nos foram feitos. E aí você vai me dizer, mas que tipo, né, Miriam? Fala, olha, te abandonaram. Eu vou dar uma passadinha numa lista e você vai respirando e vendo o quanto disso pode ter verdade e o quanto disso não tem nenhuma verdade, só passa. E é respirando no seu corpo que você vai conseguir dar uma olhada real e verdadeira. Te abandonaram,
abusaram de você, agrediram você, compararam você, cuspiram em você, deixaram você para trás, desampararam, trouxeram a você um enorme desmerecimento, desprezaram você, destruíram a sua autoestima com bullying, por exemplo, diminuíram você, enganaram você. Esse enganaram tem vários sentidos, né? Então respire nisso. Disseram e não cumpriram, né? Entristeceram você, envergonharam você, esqueceram você. Quantos de nós não fomos esquecidos, né? Imobilizaram você, humilharam você. Vá respirando e vendo o qual destes foram se tornando pedras, né? Coisas com as quais você não conseguiu lidar. Você foi injustiçado, te machucaram, te manipularam, mentiram para você. Estas são coisas que causam tanta dor que podem levar você ou a sua criança interna a não permitirem ou nem pensarem no perdão. Manipularam você, mentiram, preteriram você, deixaram você para lá. Como é que foi dá uma pensada, se roubaram você? Roubaram você daquilo que era seu por direito, né? Seduziram você, submeteram, sujaram você diante de tudo e da vida, surraram você, se apanhou desmedidamente, sem entender por quê, nem de onde vinha, te tornaram impotente, tiraram o que era seu, torturaram, traíram, trocaram. Então, respire um pouquinho. A gente não viveu isso só na infância, né, gente? A gente tem isso em todos os momentos. Então, dá uma respirada e veja quantas possibilidades de dor você pode ter vivido e que você não quer olhar, nem quis olhar, porque realmente a gente faz isso, a gente quer tampar. E muitas vezes, porque doeu demais, a gente não quer liberar esse nosso algoz, a gente não quer de jeito nenhum que esta pessoa se sinta livre do mal que ela nos causou, e isso de alguma forma nos mantém ali segurando, dizendo, mantendo de forma clara, forte, que aquele ponto ali eu não vou mexer, eu não quero clarear, para mim não interessa, você realmente me machucou. Então, quando a gente faz uma proposta dessa natureza, de ser inflexível diante de uma dor, diante de algo que nos foi causado, tem um lado que nos mantém como vítima, que é péssimo, porque é como se nós não resgatássemos nunca mais a nossa força, a gente se fragiliza. Então é muito importante que a gente consiga alcançar uma sensação de liberação do outro para que a gente atinja esse lugar interno de liberdade. Então vai pensando em cada coisa dessa que te fizeram na infância ou na vida adulta e de como este possível não perdão se colocou dentro de você como uma pedra e ficou ali sem a vitalidade, sem a energia que poderia atravessar você. Então, nesse momento, o mais importante é você saber que você pode ter uma disposição interna de não perdoar, de não soltar. E aí, você vai ficar endurecido, achando que a vida vai te curar, que a vida vai te limpar, e isso não é o que acontece. Volto a dizer, o perdão, ele é um ato voluntário, ele é um ato intencional e ele é um ato de amor. Tem que haver uma vontade de se perdoar, de soltar isso. E para você ter essa vontade, você sabe que você vai ter que mexer em algumas coisas, você vai ter que olhar para algumas coisas. Mas onde não houver o perdão, você está impedindo você de andar.
Então aqui nós estamos falando de uma forma simples e seca, sobre como nós perdoaríamos os danos que nos foram causados ao longo da nossa vida. Isso é uma coisa bacana, interessante, mas agora eu vou convidar você para olhar os danos que você causou. E olha, os danos que você causou são tão relevantes quanto os danos que te causaram. Parece que não, né? Mas é. Então, quando eu falo da mesma lista para você, quando eu conto para você, olha, você já abandonou alguém? Você já abusou de alguém? Aí você vai me falar, ai, nossa, eu disse, imagina. Eu tô pedindo para você olhar, porque de alguma forma, nós podemos abusar de alguém sem que isso seja na intensidade que a gente imagina que pode ser, lógico. A gente pode abusar das pessoas de uma forma muito simples, da pessoa que está ali no mercadinho a gente pode abusar. Então eu quero saber se você abandonou alguém, se você abusou de alguém, se você já agrediu alguém, você já comparou pessoas, você já cuspiu em alguém. A gente pode falar, nossa, Miriam, mas é tão fácil, gente, tão fácil. Então, se você já cuspiu, ok, você não cuspiu também, bola pra frente, mas eu quero que você encontre, você deixou alguém para trás, você desamparou alguém, você desmereceu alguém, você desprezou, destruiu a autoestima de alguém, fez questão, sabe? Às vezes não é alguém nem tão importante, e às vezes é alguém que mora com você aí dentro de casa. Você diminuiu alguém, você enganou alguém, você entristeceu alguém deliberadamente, você causou vergonha em alguém, você trouxe para alguém um esquecimento, marcou, falou ou nem lembrou de fato e sabe que isso gerou uma dor, você humilhou alguém. Muito difícil a gente passar pela vida sem fazer isso, gente. Então, a questão é se eu faço, se eu fiz, quanto eu fiz, para quem eu fiz. Eu tenho coragem de olhar. Eu imobilizei alguém, eu deixei alguém sem palavras, sem ação. Eu injusticei alguém. Eu trouxe para as pessoas mentira. Eu desprezei, eu rejeitei, eu reneguei. Rejeitar, então, é fácil, né, gente? Eu roubei alguém? Eu sei, né? Se eu fiz, eu sei. As pessoas talvez nem saibam, mas eu sei. Eu seduzi alguém, eu submeti as pessoas, eu sujei a imagem de alguém, eu surrei alguém, literalmente. Eu tornei alguém impotente, deixei ali amarrado numa teia que eu criei. Eu tirei o que era de alguém. Torturei? Eu traí alguém? Pode respirar. Eu traí alguém? Eu troquei uma pessoa por outra e não deixei claro o que eu estava fazendo? Então, olhando para a mesma listinha, eu não sei vocês, mas dá até para a gente achar que a gente mais levou danos para o outro do que o outro para a gente, né? E aí eu pergunto para você, você sabe se perdoar? Olhando a pior coisa que você fez aqui, vamos supor que você tenha rejeitado alguém, tenha destratado alguém, tenha agredido alguém, coisas mais óbvias do nosso dia a dia, você consegue se perdoar? Porque a grande passagem, o grande movimento de transformação é você tirar todos esses grampos que estão prendendo você, prendendo a sua vida, prendendo quem você é, prendendo a sua luz e a sua saúde. Então, hoje é um tempo, é um momento, é uma Páscoa, né? Para você olhar para as coisas ruins, para a vida aprisionada, para essa pedra que tem dentro de você de não perdão, e você poder respirar e olhar para isso, porque é muito ruim quando a gente causou um mal e a gente lembra daquilo, dá um mal-estar. Aquele mal-estar é um veneno.
quando eu sei que eu não fui o melhor que eu podia ser para alguém, aquilo me envenena. Quando eu sei que eu fiz uma coisa errada para alguém, me envenena. E esse veneno, ele me estraga fisicamente. Então, o perdão, ele tem uma função de libertação que não é uma libertação só psíquica. Você libera a sua energia completa, você libera o seu corpo para inspirar e respirar a energia divina de uma forma maravilhosa. Só que olhar para esse lugar, assim, olha, me machucaram e eu machuquei alguém, a gente pensa que são coisas muito distantes, né? Porque na infância eu fui ferido, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui espancado, eu fui rejeitado. Presta atenção, neste planeta ninguém passou ileso. O seu trabalho aqui é olhar para essas dores a fim de que você possa, de fato, limpá-las. E o meu convite aqui é para você olhar como você pode viver com relação a esse perdão, esse auto-perdão ou não. Vou contar uma historinha aqui, uma coisa grave, mas maravilhosa. Eu atendi uma moça que tinha seus 40 e poucos anos e ela estava há 23 anos, e nós fizemos as contas, vocês vão entender por quê. Há 23 anos ela carregava 50 quilos a mais do que ela deveria em termos de obesidade, né? Ela ficou aprisionada dentro de casa, ela não saiu para nada, ela não fez nada, ela se separou, ela não teve sexo, ela não teve amigos, ela não foi a festas, ela não fez absolutamente nada. Nada. Quando a gente começou a olhar para isso e eu comecei junto a ela buscar a razão disso, nós chegamos num ponto bastante interessante que de alguma forma ela tinha, por uma depressão pós-parto, facilitado a perda de um filho. E isso estava dentro dela como uma culpa, como um ponto que ela nunca tinha olhado. E isso aqui trazia para ela muita dor. Então, observem, se você tem uma questão ligada a um mal que você causou, e vou dizer para você, se você pensa ou sente dentro da sua casinha que você não fez mal a ninguém, neste momento você precisa refletir, porque nós não conseguimos passar pela vida se nós formos nós mesmos. Nós não conseguimos passar pela vida sem ofender alguém minimamente, sem fazer de conta que não ouviu e estava ouvindo. Então são detalhes que de alguma forma trazem dor para alguém. Eu posso não saber, eu posso continuar achando que eu sou santo. Então vamos deixar claro, neste planeta não tem ninguém perfeito, e se não tem ninguém perfeito, você machucou alguém de uma forma ou de outra, mais leve, mais forte, não importa, aqui são vários mundos dentro de um mundo só. Você pode só ter virado a cara, só ter fingido que não viu, mas você machucou alguém, todos nós fazemos isso. Então aqui, a ideia é a seguinte, você olhar quanto você tem de culpa, porque esse mal-estar, essa coisa que faz você não olhar para os males que você causou, te gera culpa. Esta moça que eu tô contando a história, gente, ela não falou para ninguém que ela colaborou de alguma forma para a morte do próprio filho, mas ela passou 23 anos em punição. Ela passou 23 anos carregando um peso além do dela. Ela passou 23 anos sem olhar para a rua, sem ver alegria, sem ver prazer sexual, sem ver prazer com amigos, sem nada, sem parceria, sem amor, presa dentro de um quarto, adoecendo, com suores, com odores, com tudo que ela podia ter de pior, ela se deu. E sabem por quê? Porque isso não foi pensado, nós descobrimos ali em sessão, mas ela deu isso a ela por culpa. Onde houver a culpa, e essa culpa ela é uma culpa
que nasce do mal que a gente faz, porque nós temos uma balança de precisão que é divina. Então, dentro de nós é acionado e se a gente se sente culpado, se o organismo como um todo se sente culpado, ele vai buscar situações onde ele possa alcançar o equilíbrio. E para alcançar esse equilíbrio, ele busca punição. Vai dizer, ufa, eu fiz aquilo, mas pelo menos isso não é pensado. Isso é natural do ser humano. Então, em todas as circunstâncias que nós carregamos de alguma forma uma culpa, nós precisamos abrir aquele pacotinho, pegar aquela pedra que está dentro da gente, que não permite fluidez, e olhar aquilo. Essa pedra tem que ficar porosa, até que ela se dissolva verdadeiramente. Então, a grandeza do perdão aqui é máxima, porque se você quer alcançar uma transição, se você quer alcançar uma transformação, uma ressurreição, um lugar mais cheio de luz, você precisa limpar-se das suas culpas e liberar a culpa dos outros. Você vai dizer, mas eu não vou fazer isso. Presta atenção. É um chamado mesmo. Você vai carregar isso para onde? Se você não libera seu algoz, você fica preso a ele. Terrível, né? Mas real. Se você não libera o algoz, você volta e meia tá pensando nele, tá olhando para aquilo que aquela dor te causou, como você entortou na vida, como você deixou de ser ou não. Então, isso daqui é importante. Você precisa querer soltar. Voltando ao perdão, é um ato voluntário, é um ato intencional e é um ato de amor. Não é só você não precisa mais pagar a sua dívida comigo, não é isso. É maior do que isso, né, gente? Eu me libero. Como é que eu vou conseguir, Miriam, olhar para quem me machucou, me entristeceu, me envergonhou, me bateu, me renegou, me diminuiu, me machucou, me abusou? Como é que eu vou liberar essa pessoa? Preparados? Então vamos. Você vai primeiro olhar qual é a dor que essa pessoa mais te causou. E deste ponto, você vai olhar onde você faz a mesma coisa. E claro, talvez você não faça da mesma forma, na mesma intensidade. Talvez realmente você não faça na mesma intensidade. Tudo bem, não tem problema. Mas a vontade aqui é que você realmente queira ver onde você abusa. Então, vamos falar de abuso, que é uma coisa, eu não sou abusadora e fui abusado. Tudo bem. Onde você abusa? Nas pequenas coisas. Isso aqui, veja, eu não consigo te dar isso. Você tem que querer ver. Entenda bem. Você tem que querer ver. Senão você não consegue abrir. É teu, tá dentro do seu organismo, da sua vida. É só uma dica. Onde é que você é igual ao seu algoz? E igual, eu tô falando de um contorno, mas pode ser infinitamente menor, sabe? Assim, meu pai era alcoolista e ele acabou com a vida da gente. Tudo bem, você é alcoolista? Você pode ser um alcoolista controlado, você é um alcoolista que não manifesta, que tá no seu controle, mas você é alcoolista. Então são gradações e gradações. Se você quiser olhar, você vai conseguir ver. E sabe o que você vai sentir? Uma libertação. É maravilhoso quando você pode olhar para um pai agressor, por exemplo, e ver que você era agressivo. Quando você pode olhar para alguém que não ligou, não cuidou, foi assim meio aéreo, e ver o quanto você descuida e distrata de certas coisas ou pessoas. Então o convite aqui não é gostoso, né, gente? Não é um convite bacana. É um convite que passa por uma ponte delicada, dolorosa. Essa minha paciente, ela passou 23 anos. Foi a pena que ela deu a ela. A pena máxima no Brasil é 30, né?
E aí tem aí as atenuantes, talvez desse isso mesmo. Então eu quero muito que você veja que está instalado um programa dentro da gente. A gente só vai estar livre e saudável, o que é mais importante. Se você carrega uma pedra dentro de você, você neste lugar não pode ser saudável. Você precisa permitir que isso aconteça. Você precisa permitir, querer ver, querer olhar o que é que tem dentro de você para você soltar. Quando você vê, o processo é bem lindo e bem assim. Quando você consegue ver onde o algoz e você são minimamente parecidos, olhe para isso. Quando esta parte tua consegue se ver parecida com o algoz, você começa a ver a humanidade do outro por ver a sua humanidade. Respirando, pode respirar que o negócio é forte, pode respirar. Então, o que é o mais importante? Que você possa ver a sua humanidade. Se você enxerga a sua humanidade, que tem o mesmo problema que o outro, fica muito mais forte de uma verdade você poder soltar e liberar o outro. Fica uma coisa assim, como é fácil errar, como as pessoas são doentes, como nós somos pequenininhos, como a minha criança exigiu uma perfeição que eu nunca tive. Não é uma coisa fácil, né, gente? Mas você quer uma Páscoa, você quer uma mudança real, você quer mexer com a sua vida bravamente, você quer dar saltos, você quer se libertar e ficar realmente respirando um ar que passa por todas as suas células, você quer resgatar direito de ter total saúde mental e física, você precisa olhar para esta parte tua que é igual ao seu algoz. Toda grande mudança só será possível se você conseguir perdoar a si nestes aspectos. Quando você perdoar a si nestes aspectos, fica muito fácil compreender que qualquer outro ser humano tenha também esses aspectos. Quando você faz isso, você está livre e verdadeiramente você perdoa. Perdoa quem? A si mesmo, porque esse é o único perdão possível que nós temos à mão. Eu só posso perdoar o outro a partir de mim, da minha própria humanidade. Quando eu vejo em mim, olha que coisa linda, gente. Você não é maior que o outro, você não é melhor que o outro, você não está acima de ninguém para oferecer um perdão. Quando você consegue ver você no outro, aí sim, nesse lugar, você tem condições de perdoar esta questão em toda a humanidade. Você passa a se ver compreensível de todo o mal que existe na Terra, especialmente desses que você faz parte. Tá respirando? Doído, né? Esse aqui você vai ter que assistir várias vezes, porque tem muita coisa, mas é de uma grandeza. É realmente uma Páscoa poder fazer isso, porque você consegue liberar todos os envolvidos. Então é como se você pudesse trazer a sua vida, para a sua vida, uma ideia assim de eu perdoo a mim, eu perdoo a todos os envolvidos, eu perdoo o meu passado, eu perdoo a mim e a todos os envolvidos, eu perdoo todo o meu passado. Quando eu faço isso verdadeiramente por me ver filha dessa linhagem, por me ver como as pessoas dessa linhagem, isso daqui nos libera e nos liberta totalmente. Vou tomar um golinho aqui que a garganta secou, peraí. A Marceli tá falando aqui que é profundo, viu, Marceli? É profundo mesmo. Muito bem. Então vamos fazer aqui um apanhadinho geral. Então a grande coisa é você
saber que se você não perdoa a si mesmo, então veja, você pode fazer um mal para o outro, como você pode fazer um mal a si mesmo, né? Porque tanto faz, a pena é sua. Você, além de se machucar, vai cumprir pena, né? E a pena é dada de uma forma instantânea. Então, Ana Cardilho escreveu ali, é isso mesmo. Onde houver culpa, haverá punição. Beijo para você, Joyce. Tô vendo aqui, viu? Então, assim, onde houver culpa, haverá punição. Ah, um beijo para Ana Clara. Também entrou, né? Beijão, querida. Repetindo, que nunca vai ser demais. Onde houver culpa, abre um parênteses, mesmo que você não a conheça, que você não se lembra mais, mesmo que você inclusive acredite que você não fez mal nenhum, se você errou, se você machucou e de alguma forma você o percebeu, saiba, você pagará por isso por conta da sua própria culpa. A culpa gerará uma punição instantânea. E aí você pode pagar por isso, não no mesmo sentido. Ah, então vamos supor que eu bati em alguém, eu roubei alguém. Não quer dizer que você vai apanhar ou vai ser roubado. Quer dizer que você pode ter uma ferida no pé, ter que cortar um dedo. Pode ser que você tenha outras situações que não estejam diretamente ligadas à mesma questão, mas que vão equilibrar o organismo da mesma forma. Deixa eu ver só uma perguntinha aqui, gente. Quando você se depara com alguém que despreza, é porque você despreza também em alguma proporção? Ai, me vejo no outro e compreendo. Eu não sei, veja bem, o mundo tá cheio de gente. E as pessoas têm as suas questões e os seus problemas. Quando alguma coisa me chama atenção no seguinte sentido, de aparecer muito na minha frente, muito, desde lá dos meus pais. Então, veja, eu tive um pai, por exemplo, com uma agressividade grande. E eu era uma menina extremamente agressiva. Eu era uma moça extremamente agressiva. Eu era uma mulher extremamente agressiva. Eu fui melhorar, eu tinha 24 para 27 anos. Muita terapia, já tinha feito psicologia, fiz vários trabalhos. Mas assim, meu pai, as pessoas pelas quais me apaixonei, todas as pessoas mais próximas carregam e carregavam uma energia de agressividade imensa. Isso não é à toa, é porque de alguma forma tem algo em mim que eu preciso olhar. Então você não pode fazer de conta que tudo que acontece de pior na tua vida, ou pelo menos aquele pior que fica se repetindo, você não pode fazer de conta que não tem nada a ver com você. É preciso olhar para que você possa melhorar e se libertar disso. Ah, foi a Rosana no Instagram, é isso que fez essa pergunta? Então, Rosana, é importante que você olhe assim, tem só um viés aqui na sua pergunta, que quer dizer, você vai se deparar, tudo bem. Te incomoda? Porque tem gente que tem problema, que a gente sempre lida, mas aquilo não mexe com a gente. Se mexer com a gente tem que ter a hombridade, a intenção, a voluntariedade e o amor para olhar para isso de uma forma forte, né? Porque precisa de força. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Nesse domingo de Páscoa, a ideia de mudança, de renovação, de transição, de travessia desse mar vermelho que tem que se abrir aí. Nós estamos no meio de uma dificuldade grande, aproveite. Pega aí uma horinha, senta com você mesmo, olha para você, cuida de você, dá uma olhada nisso, veja o que de fato você tem aí para perdoar nos outros e em si mesmo, porque é a mesma coisa. O que você tem que perdoar na sua mãe, no seu pai, no vizinho, no amigo, o que você tem que perdoar fora de você, você precisa achar dentro de você e perdoar em você. A hora que você faz o auto-perdão, que você abraça a sua humanidade, que você vê como você pode ser tão frio, tão doloroso, tão bruto, como você pode ser tão desprezível, tão distante, como você pode ser tão pedinte, tão fraquinho, tanto faz. Quando você olha para você e consegue amorosamente abraçar essa parte tua,
você vai compreender profundamente o outro. Então você é meio tantã, meio louco, faz as coisas de qualquer jeito. Você vai compreender que a sua loucura é igual à loucura dos que vieram antes. Você vai poder abraçar um pouco mais o mal-estar que tanto esteve na sua vida. Se você olha para você, você consegue amar você, ver a sua humanidade, e desse ponto da sua humanidade, você consegue também abraçar a humanidade do outro. Isso é libertador. Isso é uma das maiores travessias que um ser humano pode fazer. Eu vou tocar o sino daqui a pouco, que é o sino de Páscoa. Deixa eu ver aqui, a Inês está perguntando. Primeiro amar a si, caso contrário, não saberá amar o outro. Isso mesmo, dona Inês Regassini, saudade de você. E a ideia é essa mesmo. Se você puder amar você no pior de você, ouça bem, porque amar a sua clareza, a sua beleza, a sua desenvoltura, sua bondade, sua qualquer um ama, amigo. Quando você ama você no pior de você, naquilo que você mais machucou o outro, ou mais machucou a si mesmo, quando você faz isso, quando você consegue se amar no pior, já me emocionei, né? Quando você pode se amar no pior, esse é o momento em que tudo muda, porque aí o amor próprio aumenta. O amor próprio aumenta. E você consegue amar a todos que tiveram a mesma dor ou erro, danos parecidos com os teus. Essa é a travessia que eu trago para vocês aqui da Páscoa, viu? Muito, muito amor para vocês. Aqui tem amor, viu, gente? Então respire um pouquinho, sabendo que todos nós somos humanos, somos humanos, somos humanos. Pode baixar a crista, pode ficar tranquilo, que tá tudo bem. Se você conseguir abraçar o seu pior, você vai conseguir liberar qualquer algoz da sua vida. E não porque você é maior ou melhor que ele, e sim porque você compreendeu em você como é o erro humano. Um grande beijo, muito obrigada. Até domingo que vem.